Preste atenção na palavra conjunção. Afinal, quando é que fazemos uma conjunção de duas ou mais afirmações? E nesse caso, é claro, como resultado obtemos uma afirmação composta. Olha, isso ocorre, por exemplo, quando ligamos as afirmações pela palavrinha e. Um exemplo. Tem um lápis e uma borracha. Temos aqui uma conjunção. Essa é uma afirmação composta obtida pela composição de duas afirmações. A afirmação tem um lápis e a outra afirmação tem uma borracha. Nesse caso, cada uma dessas afirmações é o que chamamos de uma conjuntiva da conjunção resultante. Ou seja, as conjuntivas são as afirmações que fazem parte de uma conjunção. Veja alguns exemplos de conjunções. Tenho uma namorada e eu a amo. Zé é honesto e feliz e mora na fazenda. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores em 1977 e 1997. E o Brasil? O Brasil foi campeão mundial em 1958 e 1962 e 1970 e 1994 e 2006. Essa é uma conjunção de 5 conjuntivas. E estamos esperando a 6ª conjuntiva, é claro. Portanto, uma conjunção é uma afirmação composta de duas ou mais afirmações que estão ligadas pela palavrinha e. Isto é, uma conjunção é uma afirmação composta. E nesse caso, cada parte não é uma alternativa, como no caso da disjunção, mas sim algo que compõe conjuntamente a afirmação como um todo. E por isso, chamamos as partes de conjuntivas. E podemos ter duas ou mais conjuntivas. Afinal, depois de tudo isso, quando é que podemos dizer que uma conjunção é verdadeira? Olha, nesse caso é claro que todas as conjuntivas sejam verdadeiras. Por exemplo, no caso da conjunção, tem um lápis e uma borracha. Olha, se tem um lápis, então não necessariamente toda conjunção é verdadeira. Para ela ser verdadeira, é preciso também que seja verdadeiro que tem uma borracha. Conclusão importante. Para que a conjunção seja verdadeira, é necessário que todas as partes sejam igualmente verdadeiras. Ou seja, é necessário que todas as conjuntivas sejam verdadeiras. Como no caso da disjunção, também utilizamos frequentemente, na lógica, um símbolo especial para representar a palavrinha e. E tal símbolo especial tem um nome: conectivo. Isto é, usamos um símbolo que se chama conectivo para formar afirmações compostas que sejam conjunções. E também, como no caso da disjunção, podemos melhorar um pouco mais, representar as afirmações ou proposições por letras. Olha, tudo isso que estamos falando a respeito de conjunções pode ser esquematizado utilizando tabelas verdades. Veja, considere essas duas proposições e suas representações. Tem um lápis representado por P.
e tem uma borracha representada por Q. Então, a conjunção tem um lápis e uma borracha é representada nesse caso por P e Q. E a palavrinha E, a conjunção, é representada pelo conectivo lógico E, que é esse símbolo. Portanto, o conectivo lógico que representa o E é esse símbolo. Com esse símbolo, formamos essa conjunção. E as partes da conjunção são as conjuntivas. Portanto, temos aqui uma afirmação composta, que é uma afirmação conjuntiva, que é representada por essa conjunção. A questão é a seguinte: em que situações essa conjunção é verdadeira? E em que situações ela é falsa? Isso é representado aqui na tabela verdade. A tabela verdade é construída colocando na primeira linha os símbolos PQ e a conjunção P e Q. Esses símbolos aqui, T e F, representam T de verdadeiro e F de falso. A primeira linha está nos dizendo o seguinte: no caso em que P é verdadeiro e que Q também é verdadeiro, a conjunção é verdadeira. Isso significa dizer que, se é verdadeiro que tem um lápis, e se é verdadeiro que tem uma borracha, então é verdadeiro que tem um lápis e uma borracha. Mas por outro lado, se é verdadeiro que tem um lápis, mas é falso que tem uma borracha, então a conjunção que diz tem um lápis e uma borracha, essa conjunção falsa. No caso em que P é falso e Q é verdadeiro, a conjunção também é falsa. Finalmente, no caso em que as conjuntivas P e Q são falsas, a conjunção também é falsa. Observe que a tabela verdade é um esquema que representa as possibilidades de interpretação dos símbolos que compõem a conjunção. De novo, o que acabamos de fazer foi um trabalho de representação de afirmações compostas por símbolos especiais. Isso é importante e bem frequente na lógica. Estamos, nesse contexto, sempre preocupados, digamos, por boas representações que expressam as afirmações compostas. Isso nos ajuda. Ou seja, o objetivo é escrever pouco e enfatizar o que é importante. No caso da lógica e também da argumentação lógica, muitas vezes o mais importante é a forma. Uma forma que é explicitada no resultado da representação. Preste atenção nisso. O objetivo é representar e, no resultado, ali estamos explicitando, digamos, a forma da afirmação. Isso é importante. Mas é claro que tais coisas não são tão simples e ficarão mais claras no decorrer do curso. Por enquanto, digamos, não se preocupe muito com tais representações ou com obter tais representações. Vamos caminhando e depois de fazer inúmeras representações, certamente você acostumará com isso.